Um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Jalen Milroy, quarterback dos Seahawks, escolhido na terceira rodada do draft de 2025. Se você gosta do trabalho da gente, aí deixa o like, deixa o hype, deixa o comentário aí, se inscreva no canal, porque ajuda bastante a gente aí, um dos poucos veículos do, do, de site, de vídeo que mantém a produção alta aí durante a off-season, textos novos todos os dias lá no rapinasdomar.com.br, inclusive esse do Jalen Milroy já está lá, beleza? E é isto. Vamos lá, o Jalen Milroy é o terceiro quarterback escolhido pelo John Schneider na sua história. Escolheu o Russell Wilson, que dispensa comentários, né? O Alex Magu no draft de 2018 lá na sétima rodada. Ficou no elenco, mas não por muito tempo. Foi para o USFL, foi MVP de lá pelo Birmingham Stallions, mas agora tá fora da titularidade. E agora o Jalen Murray. É uma escolha que fiquei muito empolgado. Poxa, você confia aí no Jalen Murray para ser o nosso titular? Não. Mas agora eu explico, né? Assim, o Jalen Murray era o quarterback com o maior teto dessa classe. Incontestavelmente. Ele vai alcançar esse teto? Ninguém sabe. É uma dúvida. Mas que ele tem o maior teto, ele tem, porque ele tem as maiores capacidades físicas entre os quarterbacks dessa classe. É, então, uh, os Seahawks conseguiram escolhê-lo, onde eu achava que ele ia sair mesmo, lá na terceira rodada. Eu acho que ele deveria sair, né? Tem gente falando em primeira, foi até pro Green Room e tal. Mas aí seria muito alto para ele. O Seahawks não precisou subir, não fez nada. Esperou, caiu ali no colo dele. Fizeram uma escolha. Eu gostei muito. E acho que foi muito bom também pro Jalen Milroy. Porque ele caiu num time em que ele não precisa ser titular imediatamente. E é justamente o que ele precisava. Ele precisa de um tempo, né, para se ajustar à liga, né? Precisa melhorar algumas questões de processamento e mecânica. E aí sentar no banco aí por um ano, 2 anos pro Sam Darnold é, pode ser muito bom para ele, né? E ele ainda tem um adicional que ele ainda pode ver snaps como situações de zone read, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas eu achei a escolha muito boa, porque se o Jalen Milroy não der certo por algum motivo, beleza, os Seahawks fizeram apenas uma aposta de terceira rodada. Ainda é uma escolha alta, mas também não é absurdamente alta. Eu acho que vale totalmente o risco. E se conseguir dar certo, é justamente é, é, conseguir o seu quarterback, o seu franchise QB, né? Por um valor baixo, assim como foi na época do Russell Wilson. Que mais? O Murray também caiu bastante porque ele teve um ano em baixa. Ele teve 2 anos como titular, né? Um sobre a tutela do Nick Saban, que ele começou mal, perdeu a titularidade, eu acho que no quarto jogo ou terceiro jogo. Depois reassumiu essa titularidade e jogou muito, né? Assim, candidato a ser discutido pelo Heisman. Não que ia ganhar, né? Mas que ser discutido pelo Heisman ano passado, que foi ganhado foi vencido pelo Daniels. Já esse ano o Kalen DeBoer assumiu e eu acho que ele não soube usar o Milroy, colocar o Milroy em situações positivas. Ele até melhorou como um corredor em números, mas a taxa de touchdowns e interceptações aumentou demais, né? Assim, a proporção. Os touchdowns diminuíram e as interceptações aumentaram, né? E acho que muito porque o estilo do QB que o Kallenberg gosta e pretende usar não é o estilo do Milroy. E eu acho que tem que ser o contrário, né? Você tem que colocar seu jogador em condições de fazer o máximo possível. Então vamos ver aqui alguns lances do Milroy. Aqui
mostrando a força no braço que ele tem, capaz de fazer lançamentos em todas as áreas do campo. Aqui mostrando boa antecipação também. Ele leu que esse safety aqui, ó, tá preso no meio do campo, então basicamente esse wide receiver tá no 1 contra 1 contra esse corner, e aí o wide receiver vai fingir a rota para dentro e cortar para fora. E como não tem ajuda de safety por cima nem nada, vai ficar fácil. E o Milroy consegue colocar, ó, onde é que o Milroy tá? Tá na linha de 30 jardas, 35 jardas na verdade. Vai colocar a bola lá no cantinho da endzone do outro lado. Então, força no braço espetacular. Aqui temos ele trabalhando entre as progressões, que era uma questão que ele precisa evoluir. Então, mais um bom trabalho dele. Foi lá, leu a defesa, viu a postura do corner. Ó. Aparentemente esse corner tá passando esse recebedor pro safety. Só que o safety tá de olho nesse cara aqui. Então, obviamente, esse recebedor vai ficar livre. O Milroy processou bem navegando entre as progressões dele. E aí, força no braço também para o passe não chegar atrasado. E o touchdown de Alabama. Mais uma boa jogada aqui do Milroy. Percebam que ele está olhando nessa direção. Então ele consegue segurar o safety nesse lado do campo. E aí vai abrir espaço no outro lado. Então essa manipulação do safety aqui deixou o jogador livre para o touchdown. O Cuevas, tight end de Alabama. Esse ângulo aqui dá para ver bem legal. Ó, ele olhando para o lado esquerdo do ataque. O safety ficou lá. E aí eles fazem o touchdown. Aqui mais uma vez manipulando o safety. Continua segurando o safety no fundo do campo. Ameaçando essa rota vertical. E aí o passe vem no 1 contra 1 aqui. E aí o wide receiver faz a mágica e consegue o touchdown. Mas o bom trabalho do Milroy de tirar o safety da jogada e deixar o wide receiver no 1 contra 1. Mais uma vez, olhando para o campo, segurando o safety, fez a progressão. Então, assim, esse tipo de snap é o que dá esperança dele jogar bem na NFL. Agora vamos falar dele como corredor, né? A galera compara logo com Lamar Jackson, com Jalen Hurts. E o que é que eu posso falar sobre isso? O que eu digo é que essa capacidade do Milroy correndo com a bola é muito boa porque pode permitir ele ter snaps na NFL nesses 2 primeiros anos enquanto ele está sendo lapidado como passador. Então ele ali no backfield é uma ameaça para correr com a bola. Então são situações de red zone em que ele vai realmente correr com a bola. Também pode lançar um passe e pegar a defesa desprevenida se a defesa estiver sempre esperando ele correr com a bola. Então ele é um baita de um atleta, né? Deixa eu vir para essa visão aqui que é melhor para a gente ver a corrida. Aqui o Alabama chamava muito aqui bloqueios duplos. Abriu-se o gap aqui, o Robbie Alts bloqueando para ele. E ele vai seguindo o lead block e consegue um bom avanço. Faz o defensive back errar no ângulo. Então ele é realmente um atleta incrível nessa questão aqui. Mais uma vez, ó, ele vai correr com a bola. Ele tem velocidade para contornar o safety. O safety até tomou o ângulo correto, mas não consegue o tackle. Além da velocidade, a controle corporal para se manter dentro do campo e ainda correr para mais um touchdown. Aqui é um tipo de jogada que eu acho que é justamente aquele mais pode ser utilizado em situações de red zone para fazer alguma coisa diferente. Ele correr com a bola na zone read. Aqui é um AQB power que o Tyler Booker escolheu na primeira rodada também, servindo aí como lead block, e ele vai lá e consegue fazer o touchdown. A diferença do Milroy é que ele não é um quarterback veloz apenas.
Ele é um cara que sabe correr com a bola. Então ele sabe ler os bloqueios, sabe ler a defesa. E é diferente de você conseguir jardas só porque você é rápido, né? Ou porque você sabe também correr bem com a bola. Porém, isso de correr com a bola às vezes faz ele ter a tendência a passar a correr antes de passar. Aqui ele tinha um check down pro outs, ele segura a bola e conseguiu muitas jardas com as pernas, né? Mas assim, poderia ter sido um fracasso essa jogada porque ele se recusou a passar a bola. Então ele também precisa ajustar isso. Agora, alguns pontos que ele precisa melhorar. Um deles é a mecânica de passe, principalmente nas pernas. Então aqui é um passe fácil, mas o passe vem ruim porque ele não tem uma boa mecânica. Olha o momento que ele passa a bola. Olha como ele está meio desequilibrado. Então é algo que ele já vem trabalhando, inclusive com o Jordan Palmer, que é o irmão do Carson Palmer, e já trabalhou com o Sam Darnold. Então disse que era algo que ele estava trabalhando bastante. Aqui é um problema que ele tem de antecipação. Então, como eu sempre falo nos textos, na NFL nem sempre você tem que passar para o cara que está livre, mas sim para o cara que vai ficar livre, né? Porque às vezes não tem tempo. Então aqui, ó, esse recebedor vai correr uma rota que vai voltar para ele. Então ele tem que fazer esse passe antes do recebedor fazer o corte, para não dar chance do defensive back se recuperar, né? Ele acabou dando tempo e o defensive back foi lá e fez o desvio de passe, justamente porque ele não antecipou que esse cara ia ficar livre. Aqui novamente, mais uma questão. Ó. Ele tem o check down aqui já. E aqui, ó, ele olhou para esse lado do campo. Ele está processando esse lado do campo. Percebam, tem 3 jogadores de Wisconsin contra 2 de Alabama. Então, assim, a não ser que um desses caras escorregue, não vai ter como esse cara ficar livre. E ele se continua olhando aqui, ó. Aqui ele já deveria ter desistido. Tipo, ó, aqui não vai dar nada, então eu tenho que ir para a próxima leitura. E ele fica lá preso, passa a bola para o outro lado, o jogador conseguiu até o avanço pro first down nessa jogada. Mas assim, o processo foi totalmente errado, ele ficou muito tempo preso nisso aí. Então essa questão de processamento ele precisa melhorar. Ele falou até em entrevistas que Seattle está usando aqueles óculos de realidade virtual com ele para trabalhar isso, de progressão, antecipação. Algo que foi feito com o Jayden Daniels lá com os Commanders também. Um outro problema do Daniels é a questão dele segurar demais a bola em alguns momentos e sofrer sacks desnecessários. Né? Por exemplo, aqui, ó, ele tá olhando, não tem ninguém, um sack que poderia ser certo em qualquer quarterback, ele consegue escapar, joga essa bola fora agora, né? Ah, mas é na terceira descida, ele tem que arriscar. Bom, aqui ele tá se arriscando se machucar ou sofrer um fumble que pode ser recuperado pelo outro time, né? Então, assim, ele precisa também melhorar nesses sacks desnecessários. Uma coisa boa do Milroy é que ele tem consciência dos erros dele. Inclusive, em uma das entrevistas é falado que alguém foi perguntar quais são as suas fraquezas. Aí ele, você tá com tempo aí pra ouvir? Ele virou pra um cara da NFL e falou isso, né? Então ele tem essas leituras, diz que precisa melhorar nesses pontos. Vamos ver se Seattle vai ser capaz de lapidar esse talento bruto aí, né? Outra coisa que ele tem é que em alguns momentos, como eu falei, ele fica preso numa leitura e dá chance pra defesa, né? Aqui, ó, a gente falou como ele manipula bem o safety, mas aqui, ó, ele tá olhando para esse lado do campo cravado. Perceba que esse jogador aqui, o camisa 13 de Michigan, tá nesse jogador aqui de Alabama, mas ele percebe tanto que o Milroy tá cravado nesse outro jogador aqui mais para cima, que ele larga o seu jogador e vai lá fazer a interceptação. Então essa interceptação só aconteceu porque o Milroy desde o começo do snap estava cravado olhando para esse cara. Então facilitou a vida do defensive back, algo que não pode acontecer. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O que é que vocês acham aí? O Milroy vai ser o quarterback do futuro do Seahawks? Deixa aí nos comentários. Um grande abraço e Go Hawks!